Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um Bonafidcast, um conteúdo feito pela Bonafide, a escola de marketing e vendas para advogados. E na descrição desse episódio você encontra um link muito especial para você conhecer um passo a passo completo que só a Bonafide tem para te ajudar a expandir a sua carteira de clientes. Não deixa de conferir, tá aí na descrição. Então, recadinho dado, estamos aqui com o advogado Sandro Miguel Júnior, que além de ser advogado, também é professor de direito tributário. Muitos advogados que estão nos ouvindo já soltaram, vixe, tributário, né? Mas fique tranquilo, vamos desmistificar um pouco também sobre o dia a dia de uma advocacia especializada em direito tributário. E já agradeço desde já, doutor Sandro, por aceitar o nosso convite. E fica à vontade aí para cumprimentar a nossa audiência e também se apresentar da maneira que você gosta. Bom, obrigado aí, primeiramente, Jean, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Acho que nosso objetivo aqui hoje é mesmo tirar, diminuir esse medo que as pessoas têm, né? Esse terrorismo que é feito a respeito do direito tributário. Meu nome é Sandro, né? Eu sou advogado tributarista, sou professor de direito tributário. Estamos aí há mais ou menos 7 anos só atuando nessa área majoritariamente. Legal, maravilha, maravilha. Até já pegando um gancho nessa sua experiência, conta um pouco aí pra gente da sua trajetória na advocacia. Você teve ali passagens pelo Ministério Público, Assembleia, Tribunal de Justiça, né? E até a sua atuação na advocacia sempre foi no tributário, isso foi uma transição ao longo do tempo, foi uma escolha atuar com o tributário, enfim, conta um pouquinho, uma visão geral pra gente aí da sua jornada. Então, já, não foi nada planejado, absolutamente nada. Eu entrei na faculdade em 2012, entrei com um ano atrasado, atrasado entre aspas, né? Acabei porque eu me formei, e aí fiquei um ano só trabalhando, né? E aí depois entrei na faculdade de Direito. No início, no colégio, ou por alguma influência de alguns familiares, a minha ideia era ser engenheiro, né? Ou seja, mexer com cálculo. E depois eu mudei e falei: "Não, quero fazer direito", né, isso no ensino fundamental. E aí em 2012, então, eu entro no curso de direito. Quando eu entrei, muito por influência da minha mãe, né, da família também, que tinha muitos servidores tem muitos servidores públicos, o meu objetivo era concurso público. Então meu plano era passar num concurso durante a faculdade, me formar, passar naqueles concursos de analista, né, fazer esse Uhum. degrau que o pessoal chama, e depois ir para uma carreira fim, caso de ser um juiz, promotor de justiça. Só que nessa minha época não saiu nenhum concurso para essas áreas. Então, como eu precisava pagar a faculdade, no segundo semestre eu já entrei procurando estágio, né? Porque no primeiro é muito difícil. No segundo, graças a Deus, eu consegui um estágio no escritório de advocacia. E esse escritório ele me possibilitava ali, não obstante a gente trabalhar o dia inteiro, tinha uns períodos ali que eu ia estudando, né? Por quê? Porque o objetivo era concurso na área de advocacia. E aí eu, primeiramente, passei no concurso de estagiário do Ministério Público Estadual e fui trabalhar numa área criminal, né? Uma promotoria criminal. Lá eu fiquei 6 meses. E nesses 6 meses eu passei em outros dois concursos também para estágio. Um do Ministério Público Federal e o outro do Ministério Público do Trabalho. Uhum. Eu não gosto de direito do trabalho, né? Não gosto mesmo. Então eu acabei indo, saindo, fiquei 6 meses, saindo da Promotoria de Justiça, a quinta promotoria, não, é 52ª promotoria aqui de Campo Grande. E eu fui para o Ministério Público Federal. E também lá eu trabalhei com matérias criminais, né? Que era, ali já era algo relacionado à lavagem de dinheiro, crimes financeiros, crimes tributários. E lá eu fiquei 2 anos. Depois que eu passei, era o concurso que eu queria, fiquei 2 anos como estágio, no estágio lá. Chegou no final, como não tinha saído o concurso, meu objetivo era o seguinte: olha, eu preciso conseguir uma assessoria, né? Um cargo em comissão, uma assessoria aqui, para eu continuar os meus estudos. Porque naquele momento eu já estava decidido, eu queria ser procurador da República, né? Que é conhecido como o concurso mais difícil da área jurídica, assim. Só que nada disso aconteceu, absolutamente nada disso. Durante a faculdade, aí fica um primeiro
uma primeira dica, um primeiro conselho às pessoas que estão ainda na faculdade, né? Estudem bem todas as matérias, absolutamente todas as matérias. Procurem bem em todas as matérias, porque você não sabe o certo. Você pode planejar, né? Mas Uhum. você não sabe o certo, qual que é o rumo que a sua carreira vai tomar. E foi o que aconteceu comigo. Eu não consegui esse cargo de assessoria. Eu lembro que a época também, ainda na faculdade, eu fiz o concurso para a Assembleia Legislativa daqui. Eu fui aprovado, só que fora do número de vagas. Estava no cadastro reserva. E até depois vi que nesse concurso chamaram uma, duas pessoas, não chamaram nem as cinco, acho que eram lá. Uhum. E então, durante a faculdade, eu passei. Era a minha esperança também ser chamado, e eu também não, acabou não dando certo. E aí, como eu estudava muito bem todas as matérias, né, tanto que eu me formei, eu ganhei a medalha Padre José Scampini, lá da Universidade Católica Dom Bosco, por estar entre os melhores alunos, fiquei em primeiro lugar na minha sala, em questão de notas, enfim. Tinha um professor de direito tributário, e eu falei, e eu gostava, eu acabei gostando de direito tributário, né, sempre gostei dessa área pública. E eu falei, o que vai acontecer aqui, né? Eu vou ter que advogar. É tudo que eu não queria, eu vou ter que advogar. Aí eu peguei, fiz o meu currículo, entreguei para ele. Até hoje ele fala, né? Falou, pô, quando você mandou seu currículo, eu falei, o que esse cara aqui do penal quer vir para o tributário? Mas aí entreguei meu currículo e, graças a Deus, assim, Deus abençoou, me fui contratado, né? É uma advocacia tributária aqui em Mato Grosso do Sul, né? Que é o Chiesa Advogados Associados. E aí foi assim que eu entrei no tributário. E aí o que aconteceu nesse percurso? Eu entrei, mas minha cabeça estava, olha, eu quero estudar para concurso, então eu estou aqui para ter minha prática jurídica, né? Porque os concursos para magistratura e para procuradoria, promotoria exigem 3 anos de prática jurídica, né? Uhum. E essa prática jurídica pode ser obtida com a advocacia. Então eu vou obter minha prática jurídica. Nesse período eu vou estudando. Quando eu fechar 3 anos aqui, eu tô pronto para passar. Estava crente disso. Nesse período, eu estudei também para o concurso de analista judiciário aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Passei também. E, e aí fiquei lá na lista, né? E o concurso ia sendo chamado e eu ia estudando. Só que o que aconteceu? A cada ano que se passava, eu gostava mais da advocacia e ficava menos desgostoso com o concurso público. Então, Olha aí. assim, né? O negócio ele foi invertendo. Até que Uhum. chegou o ano de 2020, o ano da pandemia, né? O ano da pandemia. E nesse ano, foi justamente o ano em que eu fui chamado para o concurso de analista judiciário daqui de Mato Grosso do Sul, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E, rapaz, eu arrumei uma briga lá em casa, porque Uhum. a minha mãe queria que eu fosse. Eu fui chamado Sim. para ir para Rio Negro, né? Minha mãe queria que eu fosse, que eu fosse. E aí foi o momento que eu falei, não quero mais saber de concurso. Eu tinha também, em 2019, teve um concurso para juiz, né? Nesse período, inclusive, eu já tinha mudado o meu concurso. Eu queria juiz federal, mas eu ia fazendo os concursos, né? E para juiz aqui, eu acho que eu fiquei por 2 pontos, por 2 questões, para ir para a segunda fase da prova da magistratura aqui de Mato Grosso do Sul, para ir para a prova escrita, né? Então eu vi que o negócio estava evoluindo, mas eu acabei largando tudo isso e falei, não, o meu negócio agora é advogar, eu quero advogar, é isso que eu gosto. E aí estou na advocacia, agora me dedicando exclusivamente à advocacia e à docência. Eu gosto de falar que eu sou um advogado professor, né? Eu mais advogo do que dou aula, mas gosto muito de dar aula de direito tributário. É assim que eu cheguei na Muito advocacia tributária. Não, muito legal, muito legal. E assim, pela sua transição, o que me chama muita atenção é sempre essa dedicação em relação aos estudos, né? E a gente sabe que legislação tributária é complexa, tem evolução constante, a gente está próximo aí de uma grande mudança, dependendo de quando você, nosso ouvinte, está acompanhando, já até aconteceu. Mas como que você sugere ali que os advogados se mantenham atualizados aí sobre mudanças nas leis, regulamentos tributários? Tem algumas fontes de informações que você recomendaria? Olha, a legislação tributária ela é extremamente complexa. A gente até brinca entre nós aqui, fala que é coisa de maluco, né? Até o próprio cliente. Por exemplo, numa reunião, às vezes você não consegue firmar um posicionamento assertivo para o cliente. Fala, olha, se acontecer isso, a consequência jurídica tributária será essa.
justamente por causa desse caos que é essa Uhum. legislação, né? As coisas mudam muito rápido na área tributária. Então, é essencial que o profissional que atue ou queira atuar nessa área esteja sempre religiosamente atualizado, tanto para prever situações para o seu cliente, como para encontrar oportunidades para os seus novos clientes, né? Então, hoje, o que que eu faço? Leituras de jornais como, por exemplo, não sei se a gente pode falar aqui, Claro, à o vontade. jornal que eu utilizo, posso? Claro. O Jota, o Valor Econômico, o Conjur. Então, todos os dias, e eu digo todos os dias mesmo, eu entro nesses portais e faço a leitura, ainda que breve ali, do que está em destaque. Então a gente acompanha dessa maneira a gente continua atualizado. E aí uma dica adicional: você pegou uma decisão ali, essas decisões elas não, perdão, você capturou ali uma reportagem, você viu uma reportagem que te chamou a atenção, aquele tema te chamou a atenção. Nós sabemos que essa reportagem ela é, na maioria dos casos, redigida por jornalistas, né, que não têm Exato. conhecimento jurídico. Então, o que, que eu recomendo? Pegou uma notícia ali, uma eventual atualização, uma eventual novidade tributária, seleciona aquele tema e vai estudar aquele tema, vai conhecer ali todos os detalhes daquele tema, né? Então, assim, Uhum. além de você estar atualizado, você reforça o seu conhecimento sobre a matéria. Não, maravilha. Pega a manchete, né, e aí vai atrás, cava mais fundo para saber os detalhes, as leis, enfim, com Até mais profundidade. porque, Jean, a matéria, às vezes, são 4 parágrafos. São Uhum. 4 parágrafos que é ali na matéria. Então, assim, você fica com conhecimento superficial. E aí Claro. você vai ver que fazendo isso, com o tempo, só de você ler, acho que vamos dizer assim, até o título da matéria, você já vai saber. Ah, isso aqui está discutindo exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ICMS não pode ser considerado faturamento. Enfim, você já começa a associar, né? Uhum. Entendi. Não, super interessante. E outra coisa que me chamou atenção também na sua trajetória é já talvez uma possibilidade, ao invés de fazer o direito, ir para a área de engenharia, né, uma exatas, talvez ali uma certa, amizade com os números, né, que muitos advogados não vão para essa linha, né. Então, além dessas habilidades jurídicas, quais outras habilidades você acredita que são, essenciais para o advogado que deseja se destacar, né, ter sucesso na área do direito tributário? Olha, a minha esposa, ela é engenheira civil, né, e aí a gente vê a diferença nossa, assim, em relação à profissão, né, gritante. E geralmente as pessoas elas fazem o direito para fugir da matemática, para fugir das ciências exatas. No direito tributário, você não precisa ser um matemático, mas você tem que se familiarizar com cálculos, porque o cálculo do tributo, né, pelo próprio nome cálculo, você tem que saber calcular. Você tem que saber o que entra, o que não entra na base de cálculo, o que pode ser deduzido, enfim. Então, eu vou separar em duas partes, tá? Habilidades jurídicas não relacionadas ao direito tributário. O que, que eu quero dizer com isso? O advogado tributarista, ele tem que ter um bom conhecimento de direito empresarial, de direito societário, de direito civil. Por quê? Porque a gente fala que o direito tributário, ele incide sobre essas realidades. Então, por exemplo, para eu falar que se determinada prestação de serviço incide ou não o ISS, eu tenho que conhecer a prestação de serviço. O que é a prestação de serviço? Se eu vou fazer uma operação societária para o meu cliente e ele quer saber os efeitos tributários disso, eu tenho que conhecer a operação societária. Então, o direito tributário ele exige de você conhecimento de outras áreas do direito. Uhum. Também, por esse motivo, algumas pessoas pulam fora do direito tributário, porque, pô, além de eu estudar o tributário, que é algo que eu já acho difícil, eu vou ter que estudar outras áreas do direito, né? Sim. Principalmente questão de planejamento tributário. Como que você vai montar uma estrutura para o seu cliente, né? Como você vai mexer ali na estrutura empresarial dele? Para isso repercutir efeitos tributários positivos, se você não conhecer o societário, você não conhecer, né, o empresarial, o direito civil, ok? Então você tem Uhum. essas questões jurídicas não relacionadas ao tributário. Em relação às questões não jurídicas, primeiro ponto, o advogado tributarista tem que ter um conhecimento mínimo de contabilidade.
Isso não, preciso fazer um curso de contabilidade, preciso fazer uma graduação em contabilidade? Não, não precisa. Mas você tem que ter noções boas de contabilidade. Você vai adquirindo isso no dia a dia, né, na prática. Mas é interessante você fazer um curso de contabilidade para advogados ou até livros sobre esse assunto. E um terceiro ponto, que não tem nada relacionado à área jurídica, assim, nós advogados tributaristas, a gente tem que falar a língua do cliente, né? Acho que isso em toda a Uhum. área, né? Então, é necessário o quê? Tem que estudar outras coisas que não sejam direito. Então, assim, finanças, economia, tem que saber disso para quê? Para você conseguir conversar com o seu cliente numa reunião e até para você é, fazer assim, ter essa interdisciplinariedade, né? Trazer uma questão não jurídica para uma questão jurídica e ver como que isso conversa na prática, né? Então, Sim. isso eu acho muito importante. Então, se eu puder selecionar duas habilidades, conhecimento em finanças e em economia. Eu acho isso é muito importante mesmo. Sim, não, sensacional. E isso que você falou, de falar a linguagem do cliente, eu vejo muito nos advogados que começaram a atuar com LGPD, que o grande desafio não era a lei. A lei geral de proteção de dados, beleza, é a lei ali, tá tudo explícito, ok, maravilha. Só que agora eu tenho que abordar os clientes, e os clientes são empresários, então você tem que saber de negócios, de empresas, dos desafios do empresário, do empreendedor, então você tem que, além do direito, né, ter ali visão de negócios para se portar como uma pessoa de negócios também e ter aquela conexão, né? Então, isso que você comentou realmente é super interessante. E já falando de clientes, né? Como conseguir esses clientes no direito tributário? Como que eu consigo clientes, né? Já é um número talvez mais diferente de um trabalhista, previdência. Como que eu consigo acessar essas determinadas empresas? Como começar? Você tem alguma dica? Olha, sobre essa questão da prospecção de clientes, eu acho que não muda muito das outras áreas. Só que nós, no tributário, nós somos menos demandados, né? Vou te dar um exemplo, por exemplo, no caso do Google Ads. Eu faço o Google Ads, então já fica a dica aqui, você tem que ter um site. Você tem que ter um site, não tem como não ter um site, você tem que estar lá, né? Google Ads, eu vejo área trabalhista e consumidor, por exemplo, chove de cliques. Eu não atendo Uhum. essas áreas, tá? Estou conversando com outros colegas. Já a minha, você tem cliques, mas às vezes você não tem muita conversão. Tá bom que tem problemas ali no meu site que eu preciso resolver, mas eu vejo que assim, a gente como é mais específico, e infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura na área tributária que não é preventiva, no sentido de que, olha, eu vou fazer uma conformidade tributária aqui para deixar tudo certinho, para eu pagar meus impostos em dia, conforme o meu regime, conforme o meu regime fiscal, e vou contar com uma assessoria para caso dê algum problema eu tenha aqui, para evitar autuações, por exemplo. Não, Uhum. o cliente tributário, eu confesso que isso tem mudado, tá? Confesso que isso tem mudado, mas ainda falta muita coisa ainda pela frente para a gente ter uma mudança efetiva. Mas o cliente tributário ele vem mesmo quando ele está com auto de infração ali, tributário, está Sim. exigindo ali ICMS mais multa, ISS mais multa, imposto de renda mais multa. E aí você tem um prazo para fazer a defesa, né? E aí eles acabam vindo nesse momento, né? Que são os casos que acontecem. E é também a questão do planejamento tributário. Mas como conseguir esses clientes? Primeiro ponto, a indicação nunca sai de moda. Mas para você ser indicado, as pessoas precisam saber que você é advogado e qual área você atua. Então, esse posicionamento é muito importante. Então, você frequentar eventos sociais onde tenham ali empresários, que tenham ali, porque às vezes as pessoas, eu não vou nesse evento, ou vai no Uhum. evento lá onde só tem advogados. Não estou falando para não ir no evento dos colegas advogados, mas pensando em prospecção de clientes, você tem que estar onde está o empresário, onde está aquela pessoa que você quer ter como cliente, né? Exato. Então, esse é um ponto. E você tem que, na conversa, quando você vai conhecer novas pessoas, tem que ter essa disposição para conhecer novas pessoas, é importante. É, Nessa conversa, você tem que achar, sem ser aquela pessoa chata e sem ficar querendo vender o seu serviço todo o tempo,
você tem que falar: "Olha, eu sou advogado, trabalho com isso". Justamente isso é muito importante. E você pode fazer isso tanto presencialmente, né, no offline, que o pessoal diz hoje, e principalmente nas redes sociais. O meu Instagram, ele tem um viés ali de aula, né, de ajuda para outros advogados, e também tem um viés ali que é direcionado para o cliente. Mas ali eu falo que é uma venda indireta, porque ali o que eu faço? Eu me posiciono e Uhum. construo autoridade. Em que sentido autoridade? Para falar que eu tô certo? Não, não é isso. Autoridade em que sentido? Demonstrando conhecimento. Eu demonstro que eu conheço, eu demonstro que eu estou sempre atualizado ali. Então a pessoa que me vê ali, ela pode não me contratar ali na hora, né? Porque você esperar esse time é muito difícil, né? De que o cliente está precisando e ele te encontrou ali no Instagram. Geralmente ele olha uma vez, olha outra. E aí alguém fala de algum problema, o que que acontece? Olha, tem um advogado, ele é bom, ele sempre está ali nas redes sociais, ó, e aí te manda. Teve uma vez que eu estava almoçando, final do ano passado isso. De repente, chegou uma mensagem no meu celular de uma pessoa desconhecida. Era um contador. E o contador era uma questão de uma execução fiscal e eles precisavam suspender aquela execução. A pessoa já estava disposta a fazer um parcelamento, precisava só agilizar o quê? A suspensão da execução, né, enquanto ele fazia o parcelamento. Aí eu conversei com ele, né, vieram no escritório, conversei, expliquei toda a situação e no final eu perguntei, falei: "Olha, mas, como você conseguiu o meu contato?", assim, porque eu de fato não conhecia a pessoa, nem o cliente, né, o cliente na verdade era cliente deste contador que eu não conhecia. Ele falou: "Olha, nós temos um grupo de WhatsApp e lá mandaram o seu contato, o seu perfil no Instagram", quando alguém pediu um advogado tributarista. Quem me indicou não faço a mínima ideia, mas já deixo aqui publicamente registrado meu agradecimento, porque deu certo, fechamos o Olha aí, negócio, legal. suspendemos a execução, resolveu a vida. Então, veja, é um posicionamento que eu fiz ali na rede social, no Instagram, né? Você pode fazer isso no Instagram, você pode fazer isso no LinkedIn, você pode fazer isso no Facebook. Eu geralmente dou uma dica, eu falo o seguinte: o conteúdo que eu produzo no Instagram, eu já mando para o LinkedIn, né? Porque o LinkedIn Uhum. também é muito importante para outras questões. E aí tem um gancho que é o seguinte: parcerias, né? Com outros advogados que não querem atuar na área tributária, parcerias com contadores, justamente para oportunidades tributárias, né? Então, Sim. assim, essas são algumas das formas. Então, você tem que usar o offline a seu favor, todos os meios. Então, tem que estar em eventos corporativos, tem que estar em todos os eventos que você puder. E nesses eventos, você falar que você é advogado e você falar a área que você atua, sem ser uma pessoa chata, sem ser petulante, né? E no online, eu acho sim que é necessário a pessoa estar ali se posicionando no digital, porque hoje muitas das coisas surgem no digital, né? Seja uma aula, uma palestra, para Sim, quem tem sim. esse interesse também. Não, maravilha, doutor Sandro. Você deu ideias aqui fantásticas, porque realmente essa é uma coisa que eu percebo aqui também na prática, no dia a dia, que uma área muito específica como o tributário, realmente ele não vai ter a mesma quantidade de buscas que essas outras áreas com maior volume, né? Trabalhista, previdência, até mesmo civil de uma forma geral, né? Mas não é porque tem pouca busca que você vai ficar de fora do marketing de busca. Se alguém procurar lá, advogado tributarista, né? Aí vai aparecer só os outros colegas e você não? Você vai ficar de fora dessa oportunidade? Então, não é porque tem pouca busca que você não vai fazer essa parceria com o Google para que ele te indique, né? Indicações nos tempos modernos, né? Então, faça também uma parceria para que o Google te indique, né? E ele só vai cobrar se clicar no seu anúncio. Se não clicar, não vai cobrar nada. E também essa questão de estar presente com um site profissional, em certas áreas, é o caso de tributário, realmente é indispensável. A empresa vai querer dar uma sondada, às vezes até já recebeu a indicação. Deixa eu dar uma olhada, quem que é esse advogado aqui? E aí, não tem nenhum site, né? Só tem um perfil aqui que não tem nem postagem. Encontrei ele no Instagram, mas não tem nada, né? Tem só ali um passeio, churrasco, ele na pizzaria, Exato. será, né? Então, não está bem posicionado, né? Não está passando uma boa Jean, imagem, né? o pessoal às vezes fala assim, né? Coloca lá, eu sou advogado, né? Coloca ali o que faz, e aí você vai olhar o Instagram da pessoa, só tem fotos em momentos de lazer, né? Só tem um conteúdo ali de lazer, né?
Até uns colegas brincam, não tem nenhum problema nisso, tá? Porque às vezes a pessoa não coloca ali na biografia o que ela faz, o que ela e o Instagram é utilizado de forma profissional, mas para aqueles que querem utilizar o Instagram como uma ferramenta profissional, use como uma ferramenta profissional. Uhum. Não seja você não é vendedor de lifestyle, né? Tem. Você é advogado, né? Se você está utilizando a plataforma para fins profissionais, molde ela a fins profissionais. E um outro ponto que a gente nunca pode esquecer, seja o advogado tributarista, seja qualquer outra área do direito. Na advocacia, você é advogado, você é o produto. Então, é muito importante, igual você mencionou muito bem, fotos, né, conteúdo, você está aparecendo ali, isso é muito importante, porque na advocacia nós somos o produto, né? Então Exato. nós somos a nossa marca. Então, isso tem que ser bem cuidado, né? Muito bem cuidado mesmo. Sim, não, com certeza, isso é indispensável. Até nem que o digital não seja, talvez, o grande canal de primeiro contato entre você e o cliente. Em alguns casos pode ser, de a pessoa te achar na rede social, ou até mesmo por uma pesquisa no Google, mas eventualmente, nessa jornada de contratação, que ele está considerando até você e mais outras opções, isso pode ser um grande diferencial, esse parecer bom, essa embalagem. Não adianta só ser bom tecnicamente, mas e a sua embalagem? Né, porque isso depois que a pessoa te contratar que ela vai descobrir da sua parte técnica. Mas antes disso, e a embalagem ali na prateleira, que faz você decidir assim, esse ou esse, né, então isso é um grande diferencial, esse posicionamento digital, para você, eh, ter um sucesso aí nessa aquisição de novos clientes. Até uma estratégia que pode ser muito interessante, essa participação de eventos, ir atrás, né, eu vejo muito forte também uma espécie de prospecção ativa funcionar muito bem. Não é telemarketing, não é pegar o telefone e sair ligando para todas as empresas: "Ó, eu sou advogado, vamos marcar um café para eu bater um papo e te apresentar meu serviço?". Não, aí você vai tomar um não atrás do outro, né, não vou nem falar se a OAB vai te puxar a orelha ou não, mas simplesmente não vai funcionar, tá, nem adianta fazer assim. Mas uma prospecção de pessoas-chave, por exemplo: "Puxa, eu estou atendendo aqui, por exemplo, uma oficina mecânica, consegui fazer um trabalho muito bacana. E se eu fosse atrás dos outros donos de oficina, falando que justamente: 'Ó, encontrei sua oficina, deixa eu falar com o decisor. Eu fiz um trabalho muito interessante para uma oficina concorrente sua, não vou abrir o nome aqui, mas a gente conseguiu fazer uma recuperação de até de R$ 100.000 e por você ser muito parecido, eu acredito que você pode ter também um valor a receber, né. O que que você acha da gente bater um papo sem compromisso para eu avaliar seu caso, né, 100.000 a mais seria interessante aí para o seu caixa hoje, né, então, enfim, e ir atrás dessas pessoas que às vezes essa pessoa, esse dono da oficina, ele não está indo lá no Google procurar, talvez ele não está no Instagram, mas uma prospecção ativa tem toda uma forma de fazer isso, mas é só para aguçar a curiosidade de você, nosso ouvinte advogado aí, para dizer que por mais que o seu público seja muito específico, tem um jeito, tá? Tem um jeito de você expandir, a sua carteira de clientes. Eu gostaria de aproveitar também, doutor Sandro, te fazer uma outra pergunta. Por você atuar de uma forma tão específica numa área do direito, quando eventualmente outras pessoas, talvez amigos seus, alguém está com uma demanda lá de família, criminal, enfim, eu tenho um advogado que eu conheço, de confiança, doutor Sandro, e ele te indica, mas não tem nada a ver com uma demanda aí do tributário, da sua especialidade. Então, o que que você recomenda nesses casos? Indicar para um advogado parceiro, até como fazer boas parcerias? Você tem alguma uma dica prática para os advogados, estabelecerem essas relações de parcerias e fazerem bons negócios nesse sentido? Jean, como eu te falei, o tributário me exige conhecimento em outras matérias. Então, assim, se o caso chega, eu analiso e vejo que dou conta de atuar de modo competente, entregar um bom serviço para o cliente, eu atuo, acabo não indicando. Vou te dar um exemplo. Eu atuei 2 anos, como eu falei no início da nossa conversa, eu trabalhei 2 anos e meio da minha vida com direito criminal. Sim, Então, sim. hoje eu faço criminal, mas eu só faço criminal tributário, somente. Porque eu entendo que ali é mais tributário do que criminal. Criminal é mais só o procedimento, vamos assim Uhum. dizer. Se eu não atuo, eu geralmente indico para algum colega, né? Entrego para esse colega. E qual que é a melhor forma de você fazer parcerias, seja para trazer clientes para você, seja para você indicar clientes? Remuneração. Você tem que remunerar bem.
a sua indicação, tem que remunerar bem, porque é um serviço. Inclusive é um serviço que é tributável pelo ISS, a intermediação de negócio. Então, se Uhum. alguém te indicou um cliente e você quer que essa pessoa indique outros clientes, pague bem a comissão pela indicação. E com certeza outros clientes virão. Isso já aconteceu comigo. Contadores, né? Um contador parceiro, primeiro trouxe um caso. Fechei o negócio, deu certo. Falei para ele: olha, fechamos em tanto, estou te passando aqui um percentual pela comissão. Ele não me pediu, tá? E nesses casos, eu até falo para os colegas: não precisa pedir. Eu acho que isso é Uhum. algo da pessoa que está recebendo a indicação pensar, né? Que vamos dizer assim, eu perco um pouco aqui e ganho muito mais lá na frente. Por Sim. quê? Porque eu tenho aquela pessoa que sempre vai me indicar. Por quê? Porque eu pago bem a indicação. Ou pelo menos porque eu pago a indicação. Tem colegas que não pagam, que falou obrigado, valeu. E Uhum. assim, acho que tudo é business, tudo é negócio, então não tem como. Então pague bem a indicação. Nesse caso do contador, ele me indicou, paguei a comissão para ele, né, sem se ele me pedir nem nada. Você vê que a pessoa fica feliz, né, porque é um ato que demonstra gratidão, né? Uhum. E tudo que acontece de questões tributárias, de veio um auto de infração, nem que seja para falar: olha, isso não pensa debater, é melhor pagar porque não tem chance de ganhar. E ainda nesse caso, tudo ele me liga, tudo ele me liga. E aí já surgiram outras parcerias, enfim, tudo nesse mesmo aspecto. Então, assim, Uhum. a minha dica, uma boa parceria é você pagar bem a indicação, isso é importante. Sim, muito interessante. E às vezes o advogado fica nessa tentação de reter, às vezes a pessoa fala: "Não, não precisa, tô tranquilo", né, e o advogado quer segurar, assim, ele falou que não precisa, então tá bom". E ali ele queimou uma um canal, assim, que seria de longo prazo, de recorrência, de trazer mais ainda clientes, né, então é uma forma de você, bonificar, né, porque quanto custa adquirir um Exatamente. cliente, né? No digital, quando você vai fazer marketing, existe uma sigla no digital, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Então, quando você faz um anúncio no Google, várias pessoas vão clicar, algumas vão entrar em contato, você faz reunião, não vai fechar, de repente uma fechou. Então, todo esse investimento para trazer vários cliques, várias reuniões e um fechamento, isso aí custou. Então, o custo para adquirir aquele cliente foi de X reais. Em alguns lugares, em alguns, dependendo dos cenários, né? Um valor menor, em alguns casos um valor bem mais expressivo, mas também o contrato que foi fechado também é equivalente, né? Então, por uma indicação que caiu de bandeja, com autoridade, com validação, com confiança, né? Aí você quer que o custo de aquisição desse cliente seja zero, então, vai ser muito provavelmente o primeiro e o último, né, então, pensar nisso é realmente uma estratégia muito interessante que você pontuou, sem São dúvida. aquelas regras são aquelas regras que não estão escritas. Geralmente, o que que eu faço, tá? Eu não falo: "Ah, se a pessoa que está indicando, o advogado, o contador, o parceiro". E detalhe, eu não remunero só advogados que me indicam casos, nem contadores que me indicam casos. Então, por exemplo, se um amigo meu me indicar um caso, eu vou pagar esse meu amigo que me indicou o caso, pela Uhum, indicação. Então sim. isso é muito importante. E a pessoa, assim, quando não tem uma negociação prévia, né, de quanto que vai ser pela indicação, a porcentagem, o que que eu faço? Óbvio que a gente sempre tem uma média, né, mas eu não falo nada disso para a pessoa. Eu peço a conta, falo: "Me manda sua Uhum, conta aí, por gentileza", e aí eu já transfiro lá o valor equivalente. sim. Não, muito interessante. Sem dúvida, isso é uma estratégia que você vai sempre estar mantendo ali o seu jardim, né, bem florido ali para que as borboletas, né, venham aí, fazendo uma analogia aí. Exatamente. Então é deixar esse canal eh, bem preparado ali, né, para que sempre seja recorrente, né. E uma outra curiosidade, por você ser professor, você percebe que de alguma maneira, por ensinar outros advogados, isso também impulsiona de alguma forma os resultados na sua advocacia, talvez por indicação de alunos, talvez pelo próprio cliente ver que, olha, ele é professor dos outros advogados, né? O empresário ele quer contratar o aluno ou o professor, né? Alguém mais capacitado tecnicamente. Então, de alguma forma, você vê que a atuação ali na docência acaba refletindo ali também
na parte da sua advocacia? Sim, com certeza. Vou falar uma história minha na docência. Eu comecei como monitor acadêmico de direito penal. Monitor acadêmico de direito penal na UCDB. Então, eu estava na faculdade quando eu comecei a dar aulas. E aí, como eu fui contratado pelo meu professor de direito tributário, o que que aconteceu? Eu comecei a ajudá-lo nas aulas também. E aí comecei a dar aulas de direito tributário. E sempre gostei, assim, de dar aulas de direito tributário. E agora com essa popularização de cursos online, né, na internet, a gente acaba também ali compartilhando o ensinamento. Mas com certeza é isso que eu tenho casos que foram alunos que trouxeram familiares para a gente atender, né? Então é algo que, assim, é, além de já vir com a autoridade, acho que confirma ainda mais, né? Porque, pô, o cara é professor, né? Ele dá aula, né? Hoje eu dou muitos cursos, né? Muitas aulas, palestras para servidores públicos, por exemplo, que no caso é o outro lado da advocacia Uhum, tributária, né? Vamos dizer, eu dou aula para os agentes do fisco, em alguns casos. Mas isso é algo que ajuda. Quem tem disposição, quem quer fazer isso, eu recomendo fazer. Porque assim, tem pessoas que não gostam, que nada obstante sejam muito boas, a pessoa não gosta, ela não quer dar aula, né. uhum. Eu tenho colegas que é exatamente assim, o cara é muito bom mesmo. Se você sentar para conversar com ele, você vai aprender um monte. Só que ele não gosta, ele não quer dar aula, né. E temos aquelas pessoas que querem dar aula, mas às vezes ficam com receio, ficam com vergonha, algo do tipo. Olha, não tenha vergonha, né, de ensinar. Na verdade, você tem que ficar feliz por estar ensinando aí outra pessoa. E isso sim, vai trazer frutos na advocacia. Por quê? Porque além de você estar ensinando outras pessoas, você está ali, vamos lá falar de questão de marketing, você está divulgando o seu nome, né. Uhum, E volta e meia numa exposição, inevitavelmente, para dar um exemplo, você vai citar algum caso que você já atuou, por exemplo. O que que você está fazendo ali? Vamos supor, você está numa sala com 30 pessoas, você está divulgando o seu nome para 30 pessoas. E se a sua aula for boa, né, então assim: "Ah, eu tenho problema de oratória", bom, faça lá um curso de oratória, melhore a sua fala, né, minha didática, eu quero aprimorar minha didática. Por quê? Porque isso aí você está plantando. São 30 pessoas aqui hoje, 30 pessoas amanhã, né? Geralmente, o que que eu faço? Eu tenho essas pessoas que eu dou aula, tenho no meu Instagram também. Para quê? Para não perder esse contato, né. uhum. Então a pessoa sempre está ali lembrando de mim: "Sandro, advogado tributarista, Sandro, advogado tributarista". Sempre eu apareço lá, né, seja por stories, seja por conteúdos. Então, assim, isso é algo que você vai plantando. Uma hora isso começa a voltar para você, sem dúvida nenhuma, como forma de fruto da advocacia. Sim, isso é uma coisa muito interessante. Eu vejo alguns advogados que já captaram esse poder da docência, do ensino, né, de estar à frente ali, repassando o conhecimento, não necessariamente dentro de uma universidade, mas nesse nosso exemplo, até isso, os advogados colocando-se ali à disposição como professor voluntário, porque perceberam que se ganha muito, né, com a própria prática da oratória, de exposição, de comunicação, os próprios alunos começam a indicar, né, às vezes a pessoa está dando, eu já vi casos assim, o advogado, né, ele caiu na matéria de sucessões. E aí começou a acontecer questões ali nos familiares dos alunos ou amigos dos alunos, né, falar: "Ah, vou indicar quem? O professor de inventário", né, chega um caso de inventário: "Não, o cara é fera, né, fala aqui com o professor". E aí começou a girar os casos, né, então por isso que, poxa, até de graça eu vou dar aula lá, né. É, de graça, né, você vai receber, se não receber hoje, amanhã, né, a vida sempre você vai ter sua recompensa naquilo que você plantar, né, e até alguns advogados, têm um pouco um pé atrás, assim, de: "Ah, vou ensinar outros colegas". Poxa, mas aí eu vou ensinar o meu concorrente, vamos dizer assim, né, e não viram, da mesma forma que você pontuou muito bem, doutor Sandra, que você falou na graduação, estude todas as matérias, né, esteja preparado para todas as possibilidades. Talvez eles estão ignorando ali que isso pode ser um outro negócio em paralelo à advocacia, um negócio educacional, você sendo referência, imagina, na sua área de atuação, por que não você Exatamente. ter ali mentorias, treinamentos, né, para outros advogados, e quando
surgirem casos complexos desses alunos, eles vão trazer para quem? Vão continuar trazendo ali para o mentor deles, para o professor deles, para fazer juntos, né, e assim o seu nome vai retroalimentando a advocacia, né, então está sempre aberto, né, a possibilidades, né, isso aí é uma coisa muito importante, né. E, Por, bom, e- por exemplo, no Instagram eu recebo, desculpa, eu recebo muitas das vezes dúvidas de outros colegas advogados, pessoas que olha estão aí. iniciando, por exemplo, na área tributária, né? E aí se passa, você cobra para responder, né? Teve caso até de uma pessoa que não é daqui, né? Do estado de Mato Grosso do Sul, acho que é da região norte ou nordeste, e me mandou uma dúvida lá. E no final ele falou: olha, quanto que você vai me cobrar aí por essa solução, né? Porque eu passei a solução do caso para ele. Não vou te cobrar nada, né? Então, Uhum, assim, o que eu quero dizer com isso? Primeiramente, saiba que você vai primeiro trabalhar bastante de graça, principalmente na área educacional, para depois sim, com certeza. você. Então, primeiro você trabalha muito de graça. Você tem que entregar mais do que foi pedido para você. Porque com certeza você vai receber muito mais futuramente. Isso aí é uma regra que eu digo assim, que é quase exata da vida. Então, primeiro Uhum, você planta com paciência, com muito, mas muito trabalho mesmo. Nós, advogados, com muito estudo mesmo, e paciência. Porque às vezes o que acontece? A pessoa lá está estudando, está trabalhando, e vê que os resultados não estão vindo. Pelo menos não como ela esperava. Só uhum, que na advocacia não tem mágica. Se estão te vendendo mágica, estão te enganando. Não tem sim, mágica. A advocacia séria é ali 5 a 10 anos para você começar a fazer o negócio girar. Salvo raras exceções, penso uhum. eu. Sim, sim, isso é muito comum. Já conversei com vários, convidados aqui, né, até lembrei na hora do Sérgio Merola, que passou aqui também pelo nosso podcast ali, é um grande especialista, né, nessa produção de conteúdos jurídicos para atração de clientes, então através de escrita, né, ele conseguiu alavancar muito a advocacia dele e ele também compactua muito dessa conta, né, essa regrinha dos 5 anos, né, que vai levar realmente um tempo até você decolar, então você vai até pela própria mecânica do judiciário, né, de você está trabalhando na ação e vai demorar para ser os honorários, então tudo que você está trabalhando hoje, até essa conta começar a girar, né, tem as suas exceções, claro, existem o advogado ali que fez 1 milhão no primeiro ano de advocacia, existe, tá, mas existe também a diferença entre possível e provável, né. Então, é possível? É possível. Agora, é muito ou pouco provável, né, que você tentando dar um copiar e colar nesse roteiro vai ter esse mesmo resultado, né. Então, talvez não seja muito provável, né. Eu me identifico muito com essa construção mais de médio e longo prazo também, né. E uma coisa que eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui, doutor Sandro, para a gente falar um pouquinho, lógico que é um tema muito, mas muito amplo, né, daria talvez um podcast, para cada subitem sobre essa reforma, né, da tributária, né. Então, vai impactar setores de serviços, vai impactar energia, enfim, né, as possibilidades para a gente comentar sobre isso são inúmeras. Mas, no dia a dia da advocacia tributária, você vê isso como algo talvez negativo, desafiador, de: "Puxa, vamos ter que reformular muitas coisas", ou não, talvez algo positivo no sentido de agora vamos ter mais oportunidades, vamos ser mais demandados. Como que você vê na prática essa mudança para a advocacia? Algo neutro, algo positivo, algo negativo? Jean, eu confesso a você, tá, que eu não tenho uma opinião formada a respeito da reforma tributária. Se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim. Eu estou estudando já dei palestras sobre o que vai mudar, mas estou estudando todos os aspectos dela. É uma mudança substancial, né? Só para explicar para o pessoal. Deixa de existir o ISS e o ICMS, e eles se transformam em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Deixa de existir o PIS, a COFINS, que são contribuições federais que têm sobre o faturamento, e também o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, esses deixam de existir e nasce a CBF, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e também o Imposto Seletivo. Então você tem uma mudança estrutural.
Eu costumo ter comigo que toda mudança legislativa na área tributária é uma oportunidade para você desenvolver um produto, desenvolver um serviço. E com isso você captar novos clientes e manter os que você já tem, né? Porque Uhum. tão importante quanto captar novos clientes, prospectar novos clientes, é você fidelizar aquele que você mantém, que vai ficar 5, 10, 20, 30 anos, a vida inteira com você. E como que você fideliza esse cliente? Atualizando ele. Falou, olha, vai mudar, na sua operação vai mudar isso, vai mudar aquilo, a gente vai ter que mexer aqui, vamos ter que ajustar aqui. Isso é muito importante. E essa alteração, principalmente se posicionar a respeito da reforma nas redes sociais e também nos eventos, conversar com as pessoas, porque geralmente as pessoas elas não sabem o que está acontecendo. Não sabem Uhum. mesmo, não acompanham. Por quê? É uma matéria chata. De fato, é uma matéria chata. Tributo, pô, o Estado vai pegar dinheiro no meu bolso, né? Ninguém gosta. Então você tem que ser aquela pessoa que vai o quê? Traduzir aquilo. E com isso, com essa alteração legislativa, você gera o quê? Oportunidades. Oportunidade de quê? De novos clientes, de trazer novos clientes. De falar, olha, esse cara é atualizado, ele domina um assunto, esse cara é bom, vou contratar ele. Sim, Então, acho sim. que a reforma, para responder de forma objetiva a sua pergunta, a reforma ela traz oportunidades, assim como toda e qualquer alteração legislativa e em qualquer área, seja no direito civil, no direito empresarial, toda alteração legislativa é um motivo, é algo que pode ser construído, seja para um sentido educacional, seja no sentido da advocacia. Legal. Não, interessante. Eu vejo nesse sentido também, né, que transformações, mudanças, só é ruim para quem não se adapta. Claro que a gente sempre é resistente, porque é aquela famosa zona de conforto, né, a gente se eu pegar eu já comentei isso outras vezes, né, a mesa que eu tô sentado aqui, se eu tentar empurrar ela, ela vai resistir, porque ela quer ficar paradinha, sempre: "Não, deixa assim, deixa como tá, né, time que tá ganhando não se mexe", né. Só que existe a diferença entre a zona de conforto e a zona de segurança. E a zona de segurança que vai garantir que você esteja no mercado, nos próximos anos, né, que você tenha ali uma condição de vida interessante, ela vai exigir desconfortos, mudança, adaptação, então é ruim para quem não quer se adaptar, quem quer continuar lá com a máquina de escrever, não quer ir para o computador, né, não quer continuar no papel, não quer fazer as coisas online, então e realmente isso aí vai ser um problema, né, mas para quem está disposto a se adaptar, é uma oportunidade sem dúvida, né. E para os advogados, assim, que estão iniciando na parte tributária ou talvez considerando avançar, nessa área, sempre existe aquela busca pela tese, né. Qual que é a tese do momento, né, qual que é o oceano azul que poucos advogados ainda não perceberam e rende vários altos honorários, né, e rápido no tributário, né, que você me indica, né. Então, hoje, talvez não indo para essas miragens, né, mas algo do seu dia a dia, que você vê, assim, tipos de ações, tipos de serviços que o advogado poderia considerar ali, prospectar, dentro do direito tributário. Bom, eu acho que uma migração da noite para o dia, ela não é saudável, né? Então, é uma migração, ela tem que ser feita aos poucos. Então, ressalto a importância de estudar muito bem todas as matérias na faculdade, porque se você vai fazer uma migração, que a faculdade é a sua base, são 5 anos que você Uhum, fica ali estudando doutrina e texto de lei. Então, você tendo essa base, a sua migração, ainda que ela seja lenta, devagar, ela se torna mais agradável, vamos assim dizer. Então, essa migração ela tem que ser feita aos poucos. Com o quê? Cursos, institutos renomados que oferecem cursos de atualização do direito tributário, tem cursos, inclusive, de introdução ao estudo do direito tributário, né? Porque às vezes a pessoa não lembra, o cara estudou uhum. na faculdade, ou às vezes ela não estudou porque não gostava da matéria, isso acontece também. Então, essa migração ela tem que ser feita de forma lenta. E as áreas que a gente recomenda a atuação, o primeiro ponto é o contencioso, porque eu tenho comigo que o contencioso nunca sai de moda, né? Por quê? É só olhar o Brasil, um país com dimensões continentais, você tem um multiculturalismo enorme aqui no Brasil, então isso é um ambiente propício a litígios, não tem como negar isso. Então o contencioso nunca sai de moda. Então a pessoa, eu recomendo ela ir primeiro para o contencioso,
que é a área do direito tributário onde você vai defender ali o cliente de cobranças de tributos indevidos ou uma cobrança que está sendo feita maior, seja na via administrativa, seja na via judicial. Essa é uma boa vantagem do direito tributário, porque a via administrativa no direito tributário ela é muito forte. Eu, por exemplo, prefiro atuar na via administrativa do que na via judicial. Uhum, Prefiro muito mais atuar na via administrativa. Então, o direito tributário te dá essa vantagem. E também, um segundo passo, são essas chamadas teses tributárias, né? Que são o quê? São entendimentos, geralmente pacíficos, do STJ, do STF, sobre a não incidência, a isenção, a imunidade, ou seja, uma situação que não seja a cobrança daquele tributo. E, por cargas d'água, as pessoas estão pagando aqueles tributos. Então, você utiliza essa tese tributária e ela pode ser tanto na via administrativa quanto na via judicial, para fazer o quê? Recuperação de uhum, valores, para fazer com que o cliente aproveite de uma isenção, como é o caso, por exemplo, da isenção do imposto de renda, né, para pessoas físicas. Essa é uma questão simples. É uma recuperação, essas das teses tributárias, que não demandam um conhecimento específico do operacional do cliente. Porque se você pega um uhum. cliente para fazer uma recuperação específica para ele, aí você vai ter que pegar documentos contábeis e ver se ele está pagando tudo Sim. certinho, porque ele está pagando errado. Agora, nessas teses tributárias, não. Às vezes você tem que saber que ele é um prestador de serviço e que está no lucro presumido, Uhum. por exemplo. Ou que ele é um comerciante e está no lucro real. Então, são informações, assim, vamos dizer, superficiais, que com base nessas informações você já consegue enquadrar o cliente nessa ou naquela tese, né? E aí, uma vez ajuizado o processo, você tem que conhecer muito, o direito tributário tem isso, ele exige muito conhecimento do direito material tributário, porque o processo é o Código de Processo Civil, né? Então, Uhum. assim, o segundo passo seria a questão da recuperação tributária, que é assim Sim. chamada. E o terceiro passo, que aí já é um passo assim mais avançado, que é o planejamento tributário, né? Que é a criação de estruturas, né, societárias, empresariais, né, formulação de negócios, tudo com base na lei, tudo observando o que a lei prescreve, mas de forma a reduzir a carga tributária de uma determinada empresa, de um determinado negócio de uma pessoa. Por que eu friso nessa questão da lei? Porque planejamento tributário não é mágica. Você não vai estar ali recolhendo, só se você estiver recolhendo muito errado o tributo, mas geralmente você não vai ter ali uma redução de metade. Não, Uhum. 50% dos tributos aqui que eu pago, Sim. 90% dos tributos aqui. Não, É, não. não tem mágica no planejamento tributário. Você tem oportunidades ali que podem ser rentáveis e dar uma boa redução, que significa dinheiro no caixa do empresário, né? Mas não tem mágica. Se está te Uhum. vendendo mágica, tome cuidado. Por quê? Porque você pode responder por um crime tributário, como a gente já viu bastante Sim, sim, acontecer. sim. Né, não, maravilha. Ótimas dicas, eu estou de olho no nosso tempo e estamos chegando ao final do nosso episódio. E, doutor Sandro, faltou a gente falar de alguma coisa, algum ponto que você gostaria de trazer para o nosso debate? Talvez uma dica final também para o pessoal. Fique à vontade aí para você colocar aí as suas considerações finais. Também deixa aí o seu Instagram, como que o pessoal pode te encontrar, ou o seu site, enfim, a palavra é sua. Bom, a minha dica para as pessoas que querem vir para a advocacia tributária, né, eu acho que o primeiro ponto, né, muito estudo. Tem que estudar. O estudo é algo que mudou a minha vida e eu acho que ele nunca pode ser negligenciado, nunca pode ser banalizado. Então, você tem que estudar mesmo. E como que você estuda? Fazendo cursos, livros, né, estando atualizado, indo em palestras. O segundo ponto, muito trabalho mesmo, mas bastante, muito trabalho mesmo, que é assim que as coisas dão certo, né. E aliado ao trabalho, paciência também. Paciência, a não ser que você ganhe na Mega Sena, do contrário, você vai ter que ter paciência, porque tudo que a gente conversou aqui hoje, que tudo que envolve o quê? Plantar. Você vai plantando, 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 construindo seu nome, constrói ali, constrói aqui, divulga seu nome aqui, e depois você vai colher tudo isso. Então, assim, acho que na advocacia tributária é isso. E aí a pessoa que está migrando, né, muita dedicação, né? Dedicação até a mais, né? Porque você está o quê? Saindo da sua zona
de conforto. Mas acredito que seja isso. Onde que as pessoas podem me encontrar? O meu Instagram é muito fácil, é o Sandro Miguel. Então lá a gente compartilha conteúdos aí relacionados ao direito tributário. Sempre nos meus stories você encontra ali notícias tributárias, né, do dia a dia. Então eu já ajudo o pessoal que quer ficar atualizado, já ficar atualizado. Qualquer dúvida ali eu acabo respondendo também que as pessoas tiverem. Estou sempre produzindo conteúdo por lá. Quem quiser me encontrar, me seguir, estaremos lá. Maravilha, maravilha. Nós vamos, para facilitar também, deixar o link aí do Instagram do doutor para facilitar você que quer conhecer um pouco mais o trabalho do doutor Sandro, já adicionar ele lá, seguir ele de perto. Vamos deixar o link aqui para você conseguir localizar ele de uma forma fácil aí no Instagram. E eu já encerro com uma pergunta padrão que não tem a ver com direito tributário, mas tem sempre muito a ver com o nosso convidado. É uma pergunta mais filosófica, desafiadora, mas não tem resposta certa nem errada. Responda o que vier na sua cabeça, e preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para o Sandro, ainda criança, o que você falaria? Não vá para o concurso público. Se dedique, quando você se formar, passou na OAB, se dedique desde o início à advocacia. Seria isso que eu falaria para mim. Que eu acho que não vou dizer que é uma perda de tempo, tá? Foi uma perda de tempo, até porque eu estudava, por exemplo, 16 matérias, então eu tenho um conhecimento ainda que superficial sobre um monte de coisa, né? Então serviu. Mas eu voltaria no passado, não vou dizer criança, eu voltaria para o Sandro que concluiu lá a faculdade. Eu falei, olha, larga a mão desse negócio de concurso público e vai advogar. É, não, maravilha. Isso é muito inspirador, né, doutor Sandro, porque a gente vê, infelizmente, muitas pessoas que entram na graduação já com o sonho de advogar. E às vezes os desafios, e a pessoa vai perdendo energia, e esse demorar para conseguir os resultados, né, vai enfraquecendo, vai desanimando, né? E você viu na prática justamente o contrário. Talvez a prática da advocacia, as coisas dando certo, com empenho, com estudo, né? Não foi por acaso. Você começou até a ver que, olha, a advocacia está mais interessante que essa ideia de concurso, né? Que é justamente o contrário, o pessoal quer largar a advocacia para ir para o concurso, né? Então, com certeza aí uma reflexão muito inspiradora. E agradeço demais aí a sua participação, a sua presença, um conteúdo muito rico aqui para os nossos colegas. Eu já encerro aqui o nosso programa de hoje, deixando aqui um convite final para você que quer ter uma presença competitiva aí nos meios digitais, não quer mais ficar só dependendo de indicação de clientes, quer expandir sua carteira de clientes aí de forma ética, de forma constante. Então, não deixe de visitar o link na descrição desse episódio, ver como que a Bonafide pode te ajudar a resolver isso através dos nossos treinamentos, mentorias. Então, confere lá. E agradeço a sua participação. Te vejo no próximo episódio e até mais. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.